Quem nunca quis, pensou ou sonhou em ser rico algum dia, não é mesmo? Um dos maiores desejos do brasileiro é saber como ficar rico, pois a riqueza nos proporciona certas regalias que fazem a nossa vida ser muito mais agradável. Quem nunca ouviu que a riqueza não traz felicidade, porém, ela pode bancar um padrão de vida muito mais abundante e nos permitir fazer coisas que amamos. Mas claro, tudo nessa vida tem um preço, certo? Se você também tem esse sonho, no vídeo de hoje veremos alguns conceitos de como atingir esse objetivo. Mas antes de começar, precisamos entender o que é a independência financeira. A independência financeira é um termo que permite várias interpretações, principalmente quando queremos defini-la em valores exatos. Porém, a ideia geral que ser independente financeiramente é não ser refém de um trabalho por causa de um salário, ou de uma situação desagradável apenas pela falta de dinheiro. Nesse sentido, esse conceito também está relacionado com liberdade, seja geográfica, financeira ou de tempo. Então, para atingir esse objetivo, precisamos ter condições de tomar decisões baseadas na qualidade de vida, não apenas no dinheiro. Mas, e como isso seria possível? Através da construção de um patrimônio que gere uma renda passiva suficiente para custear todo o nosso padrão de vida, incluindo alguns luxos e diversões. Desse modo, teremos um fluxo de dinheiro que não dependerá do nosso esforço, e assim não teremos que trabalhar por necessidade, mas sim por prazer ou ambição. Entendendo isso, precisamos desenvolver uma mentalidade de como ficar rico. No livro Os Segredos da Mente Milionária, o autor cita alguns fatores fundamentais que separam aqueles que vão construir riqueza daqueles que vão permanecer pobres. Em primeiro lugar, não podemos ser vítimas, ou seja, não podemos achar que somos vítimas da nossa situação financeira atual, mas sim assumir o protagonismo do nosso sucesso financeiro. Além disso, ao assumir esse protagonismo, seremos otimistas em relação ao futuro, pois entenderemos que ele só depende de nós e focaremos nas oportunidades ao invés dos obstáculos. É importante também que admire o tipo de pessoa que você quer ser. Isso porque é impossível ficar rico se achar que todos os ricos são pessoas más. E por último, o autor também enfatiza um ponto que é muito abordado em outro clássico da educação financeira, o livro Pai Rico, Pai Pobre, que é a importância de construir um patrimônio. O autor dessa obra fala que a principal diferença entre ricos e pobres é que os ricos acumulam ativos, enquanto os pobres acumulam passivos. Ativos é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, basicamente investimentos, e passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso, como produtos e serviços que consumimos no nosso dia a dia. Mas isso não significa que não devemos comprar carros ou casas, mas sim que não devemos negligenciar os investimentos em ativos que construirão o nosso patrimônio. Dessa forma, construiremos a riqueza necessária para custear todos os nossos lazeres, luxos, hobbies e tudo mais. Além dessa questão da mentalidade, podemos tomar algumas atitudes que possibilitarão a conquista do nosso processo de como ficar rico. Primeiro conceito: tenha metas financeiras. De acordo com o que falamos até agora, nosso grande objetivo é ser rico, a ponto de conquistar a independência financeira. Para isso acontecer, é fundamental definir metas financeiras, que servirão para construir um patrimônio que seja sólido e adequado ao nosso padrão de vida e às nossas metas. Por exemplo, você vai querer desfrutar a vida somente quando enriquecer? Provavelmente não. Por isso, é importante que você invista em ativos que permitirão que desfrute a vida muito antes de se tornar rico. Nesse sentido, o primeiro passo é definir as suas metas, que podem ser uma viagem, a compra de um carro, uma festa de casamento ou uma aposentadoria mais tranquila, sempre lembrando
de separar uma parte dos seus ganhos para construir o seu patrimônio. Feito isso, será muito mais fácil escolher o ativo adequado para a conquista de cada meta e quanto cada ativo vai representar da sua carteira de investimentos. Nesse processo, também é muito importante que você leve em consideração o seu perfil de investidor, muito antes de escolher qualquer aplicação para investir. Separe um tempo para refletir sobre quais são as suas metas e onde você pretende estar financeiramente nos próximos anos. Segundo conceito, cuide muito bem das suas finanças pessoais. Uma das premissas de como ficar rico é que a entrada de dinheiro deve ser maior que a saída, para possibilitar que sobre dinheiro para você investir. É preciso ter um controle rigoroso sobre suas finanças, para garantir que esse fluxo de dinheiro aconteça como deve ser. Caso contrário, você pode acabar contraindo dívidas, cujos juros serão prejudiciais ao seu orçamento, ou simplesmente não conseguirá poupar tanto quanto você poderia poupar. Então, use o melhor método possível para manter suas finanças sob controle. Assim, você vai conseguir otimizar os seus resultados. Uma dica legal é você destinar uma parte do seu salário antes de começar a gastar. É um conceito de se pagar primeiro, dando prioridade para a construção do seu patrimônio. Dentre os métodos existentes, o mais simples e fácil de usar é algum aplicativo ou planilha de controle financeiro. Independentemente do método que for usar, o mais importante é que você cuide muito bem do seu dinheiro. Terceiro conceito: evite fazer dívidas. O Brasil é um dos países com maior taxa de cheque especial, cartão de crédito e empréstimos do mundo. Isso porque o nível de inadimplência do brasileiro é muito alto. De qualquer maneira, contrair dívidas é muito danoso para o orçamento daquele que está querendo acumular recursos e construir riqueza. Sem dúvidas, o juro das dívidas é muito maior que o rendimento dos seus investimentos, então você destruirá o seu patrimônio ao contrair dívidas. Por isso, evite ao máximo fazer dívidas, e a melhor forma de fazer isso é tendo controle das suas finanças e cuidar para que o seu balanço mensal fique sempre no positivo. Quarto conceito: comece a investir o quanto antes. Na vida, existem muitas atitudes que tomamos que podem nos causar arrependimento no futuro, mas começar a investir definitivamente não é uma delas. Pelo contrário, é muito comum entre as pessoas mais velhas o sentimento de que deveriam ter começado a investir mais cedo, enquanto elas ainda eram jovens. Isso acontece porque, quanto antes começamos, maior será o nosso resultado ao longo prazo, e mais cedo e mais facilmente alcançaremos os nossos objetivos financeiros. Por isso, não perca tempo esperando ter muito dinheiro ou estar preparado para começar a investir. Busque formas de fazer sobrar dinheiro para que você possa comprar ativos que construirão o seu patrimônio. Com o tempo ao seu lado, os resultados que você pode construir é imensurável, pois os juros compostos trabalharão ao seu favor. Quinto conceito: aumente os seus ganhos. Quanto mais e antes investirmos, maior será o nosso resultado no longo prazo. Para isso, precisamos poupar mais, e isso só é possível quando a diferença entre o que você ganha e o quanto você gasta aumenta. Então, devemos focar nessas duas frentes para atingir nosso objetivo. Nesse sentido, devemos buscar aumentar nossos ganhos, tanto na nossa fonte de renda principal, quanto em uma possível renda extra. A primeira exigirá que sejamos profissionais mais valiosos, para que nossa remuneração aumente, ou seja, podemos fazer uma especialização, tirar uma certificação, se graduar em um curso superior, ser mais produtivos em nosso trabalho e qualquer outra coisa que nos acrescente valor. Dessa maneira, a tendência é que o mercado reconheça o nosso valor e nos remunere melhor pelo nosso trabalho. Por outro lado, também podemos focar em fontes de rendas alternativas que acrescentem na nossa renda mensal. Portanto, podemos fazer trabalhos extras, como aulas particulares, venda de produtos,
programa de afiliados, freelancer, entre outros. Dessa forma, aumentaremos nossa capacidade de poupança e, por consequência, aumentaremos nossos investimentos. Sexto conceito: gaste menos do que você ganha. Além do nosso esforço para ganhar mais, devemos empenhar nossas energias para reduzir ou cortar gastos desnecessários. Para isso acontecer, podemos fazer um levantamento das nossas despesas e, assim, vamos descobrir quais são aquelas que podem ser substituídas por despesas mais baratas e aquelas que podem ser cortadas. Também precisamos manter a vigilância constante para que esses gastos sejam mantidos sob controle e não extrapolem o limite estabelecido. Se fizer isso, conseguirá manter os gastos bem abaixo dos seus rendimentos e irá economizar muito mais. Isso impulsionará a sua plantação e vai potencializar a sua colheita no futuro. Sétimo conceito: invista com consistência. Em nenhuma hipótese devemos substituir a importância dos aportes regulares. Quando temos a disciplina de investir regularmente, com uma frequência mensal de preferência, veremos nosso patrimônio crescer de modo muito mais rápido. Por outro lado, aquele que investe apenas quando dá ou apenas quando sobra, verá sua fortuna crescer de modo muito mais lento e irregular, podendo desmotivar com o passar do tempo. Por isso, destine uma parte do seu orçamento mensal para que seja aplicado em ativos com um ótimo potencial de valorização. Incluir isso no seu orçamento é importante, pois além dos gastos necessários para a sua sobrevivência e lazer, devemos priorizar também a construção de patrimônio. Oitavo conceito: foque no longo prazo. Os maiores resultados estão no longo prazo, não só porque o tempo favorece o efeito dos juros compostos, mas porque o curto prazo é imprevisível. Nesse sentido, aquele que investe pensando no curto prazo estará sujeito às oscilações do mercado, que na grande maioria das vezes não está pautado na racionalidade. O longo prazo tem a tendência de favorecer aqueles negócios que são bem geridos, com um modelo de negócio sustentável e que está inserido em um setor promissor. Desse modo, se você investir em ativos de qualidade hoje, pode ter certeza que no longo prazo as chances de ele valorizar são muito grandes. Uma pergunta que deve ter passado pela sua cabeça é: será que é possível ficar rico rápido? Bom, possível é, mas não é muito provável. Quem ganhar na Mega Sena ou tiver a sorte de receber uma grande herança pode ficar rico do dia para a noite. Porém, qual a probabilidade disso acontecer? Muito pequena. Por isso, não deixe que o seu sucesso dependa de fatores improváveis, mas sim que dependa exclusivamente de você. Para concluir, faça o seguinte teste. Pegue a lista dos homens mais ricos do mundo e veja quantos deles são jovens. Você perceberá que as maiores fortunas pertencem a pessoas mais velhas. Isso acontece porque o sucesso e a riqueza não são construídos do dia para a noite. Leva tempo e demanda muito esforço e disciplina. Por isso, não busque ter resultados extraordinários em um curto espaço de tempo, mas tenha disciplina, pois tentar encurtar essa caminhada, muito provavelmente você cairá em algum golpe ou em uma pirâmide financeira. Então, é preciso ter paciência para colher os frutos de como ficar rico no tempo certo. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no nosso canal e veja também nossos outros vídeos sobre dinheiro, investimentos, mas principalmente como ter a mentalidade correta para ficar rico. E lembre-se sempre, enriquecer é uma questão de escolha, só depende de você.